Então, é isso. Bom dia. Estamos sendo gravados, né? Isso nos grava. Então, vamos lá. A gente vai dar continuidade aqui à leitura do capítulo 4. Paramos nesse ponto. Então, aqui é um ponto bastante importante a respeito, né, do que ele está falando, os fundamentos, né, desse sujeito a partir do intervalo, a partir daquela citação da inefável e estúpida, né, condição do sujeito, né, dessa busca, né? Então, a partir disso, é importante a gente estar pensando de que, a partir da lógica do significante, qualquer busca, né, obviamente, quando se opera, né, a lei, né, o nome do Pai, né, fazendo com que todo significante, toda significação seja fálica, né, é impossível localizar a existência, né, o sujeito, né, mas sim sujeito enquanto efeito, né, efeito dessa, né, biance, né, desse intervalo, desse buraco, dessa aliança, né. Então a gente parou aqui. Eu vou tirar o meu grifo só para, como de costume, não me confundir depois. Então, espanhol, né? Porque eu vou manter, eu não vou fazer igual aqueles livros de tradução, aquelas coisas que começam em português, não, porque ele articulou em espanhol. Então, em espanhol, não há um termo para traduzir a palavra que Lacan usa para descrever o efeito sujeito. Então, né, Biance, né? Então, efeito sujeito, né? O sujeito enquanto efeito, né? Utiliza-se, então, em espanhol, ânsia, né? É, então, aqui, eu coloquei também aqui, ó, temos duas notas aqui. Biance originalmente significava por volta de 1200 desejo, intenção. Atualmente significa o estado do que está aberto, abertura, e em medicina é o estado de um órgão que normalmente possui uma abertura. Daí aqui vai para, né, para a gênese da palavra, etimologia da palavra, de biais, que significa boquiaberto, especialmente articulado em boca, biante, não sei como se pronuncia, boca aberta, no sentido de boquiaberto, por surpresa, curiosidade, admiração, estupor. Então, biante significa aberto, surpreendido, boquiaberto, né? Nesse sentido, então, ele está dizendo que esse foi o termo utilizado por Lacan, né, para falar do efeito sujeito, e que em espanhol a escolha é por ânsia, né, e é um neologismo. Né, não é que seja errado ter inventado isso. Em uma atividade científica, pode, e às vezes é necessário inventar neologismos para trabalhar, mas é importante não esquecer essa relação com a estupefação ao traduzir pianos. E é muito comum, quem já leu Lacan, né, todos esses, a utilização de neologismos, né, que ele faz, desse recurso, inclusive para mostrar, dar exemplo a respeito, né, de como que se trabalha, como que se dá a estrutura de um significante também, né. Então, o efeito sujeito, da perspectiva da existência, se apresenta como estupefação. E por quê? Porque a existência, sendo fora de cada um dos elementos significantes, ou seja, é inefável, quando se apresenta, inevitavelmente surpreende o sujeito. O efeito sujeito que o segundo significante, S2, produz ao articular-se ao primeiro, S1, inevitavelmente surpreenderá e deixará boquiaberto. Então aqui a gente tem alguns pontos importantes para tentar entender isso que o Alfredo está nos trazendo, né? A respeito do efeito sujeito. Então, acho que é importante grifar o efeito sujeito, né? E nisso, na articulação, para a gente poder pensar o que seria essa existência, né? Que emerge o significante, o sujeito nisso, né? Porque a existência sendo, né, uma existência, né, algo de fora.
Porque essa é a condição, né? Então, aqui, sendo fora de cada um dos elementos significantes, porque nenhum significante por si só, né? Ele tem, o significante não tem nenhuma representação por si só. Ele sempre se dá a nível da articulação, né? Da covariância, da diferença, né? Então, isso é o fundamental aqui colocado. Então, aqui o sujeito ele vai se dar a partir do momento que S2 se articula com S1, né, produzindo então esse efeito de boquiaberto, de sujeito. Por que boquiaberto? Ah, a pessoa abre a boca, não. É boquiaberto no sentido da ânsia, né, do intervalo. Né? E aqui, então, continuando, A, né, o A de grande outro, é o lugar, né, ocupado por outro sujeito ou funcionando como puro vazio, de onde pode ser feita a pergunta. Né? Aqui é aconselhável traduzir questão por pergunta sobre existência ao sujeito. Então aqui a gente tem um ponto, que a pergunta sobre a existência, né, ela, como é que ela se articula? Ela está colocada no outro, né, no grande outro. Mas aqui também, né, é ocupada por outro sujeito funcionando como puro vazio. Tá? Então também não, né, a resposta, a pergunta e a resposta sobre a existência também, ela não tem a resposta. Né? E aí que é o ponto, né? De em que momento a gente vai poder perceber que vai ser colocado como um, né? E depois sendo articulado como S1. Né? Ou seja, sair da onipotência, né? Onde o outro está nessa condição de onipotência, né? Como por exemplo, ideal de outro, para depois passar, né, para a cadeia significante, S1, S2. Então, não é o lugar de onde se postula a existência do sujeito, mas sim de onde a pergunta pode ser recebida. Ou melhor, de onde cada sujeito pode receber a sua pergunta. A partir de A, né, do grande outro, o sujeito não recebe nem o reconhecimento impossível no simbólico. E por que é impossível? Porque a gente está falando de como que a estrutura significante se estabelece, nem a postulação de sua inexistência. É o lugar potencial para a formulação da pergunta. Então, o que está posto é a pergunta, né? Não é a resposta, né? Não é o possível de receber, ou o impossível de não receber, não se trata disso, mas o importante aqui é a pergunta, que é postulada, né? Sobre essa existência inefável e estúpida. Né? É o que faz algo muito importante se movimentar em uma análise. E aqui a gente tem mais uma citação. Tá? Pois uma verdade da experiência para a análise é que a questão, pergunta, de sua existência coloca-se para o sujeito. Deixa eu entrar aqui, Gabi. Então, é que a questão, pergunta de sua existência coloca-se para o sujeito, não sob a feição da angústia que ela suscita no nível do eu, e que é apenas um elemento do seu cortejo, mas como uma pergunta articulada, que sou eu nisso, né? Concernente a seu sexo e a sua contingência no ser. Né? E aqui aqui tem assim muita coisa condensada nessa citação, assim, muita, né, muita coisa, muito conceito, né? Colocado aqui é muito fundamental a respeito disso. Então, aqui ele está dizendo a respeito dessa pergunta que é formulada. Né? Então, temos mais uma continuidade a respeito da pergunta feita ali, né, sobre a existência inefável e estúpida, da existência do ser. E aqui ele está dando continuidade, explicando que né, o que é fundamental a respeito dessa verdade é a pergunta. Né? E
e que aqui, ó, a angústia que ela suscita no nível, né, coloca aqui, calma aqui, que não sob a feição da angústia que ela suscita no nível do eu, né, estamos fazendo uma distinção importante, esse eu aqui, e que é apenas um elemento do seu cortejo, mas como, daí é que a gente tem, né, uma adversativa, mas como uma pergunta articulada, sou eu nisso, né? Sou eu nisso, concernente ao sexo e à contingência no ser. E daí retomando a lógica, né, colocada, por exemplo, quando Lacan trabalha, por exemplo, no Seminário 2, né, com a carta roubada, né, quando ele vai falar sobre a contingência no repartitório. Então, primeiro é isso, é par ou ímpar, cara, coroa, é a pura contingência, isso não tem sentido algum, ou é cara ou é coroa, né? Só que depois, né, as regras são postas a nível simbólico. Né? Então vamos aqui, vamos dar continuidade e ver como que o Alfredo vai articular essas questões. Se a existência do sujeito é inefável, estúpida, né, porque o sujeito, enquanto é o efeito sujeito, ou seja, o significante não é possível, né? A pergunta por sua existência, quando é feita, de modo algum ou ela se apresenta articulada, possui um texto. Além disso, pode-se afirmar que a pergunta já está articulada antes do início de qualquer análise. Para todo sujeito que se enquadra no campo da clínica da pergunta, ou seja, a clínica psicanalítica do campo do intervalo, então aqui a gente tem um ponto importante, que a pergunta ela é posta dentro da tabela no lado do intervalo, tá? O que pressupõe que na holófrase essa pergunta não é formulada sobre a inexistência, já que não opera a lei, já que o nome do pai foi fora incluído, né? Essa pergunta não pode ser formulada. Tá? A pergunta foi articulada com um contexto preciso antes do seu encontro com o analista, dentro do dispositivo criado para seu esclarecimento e formalização. Então, essa pergunta a respeito sobre a existência, né, quem sou eu nisso, né, como posta aqui, que sou eu nisso, melhor assim, né, já está posta no campo do intervalo. Por quê? Porque toda significação, né, é fálica. Então, sendo toda significação fálica, não há como, né, ter uma significação. Então, pensando dessa maneira, no campo do intervalo, o sujeito é farcoído. Né? Então, não há resposta possível. Mas a pergunta tá dada. Né? E aqui ele continua, que no campo da holófrase, a pergunta pela existência não pode ser feita, pois, como será desenvolvido mais adiante, todas as existências tendem a desaparecer devido à fora-acusão do nome do Pai. Né? Então, é fundamental que essa formulação ela está endereçada aqui ao campo do intervalo. Né? O como que isso se dá, né? Quais são os efeitos, pensando como o Alfredo vem organizando, né, a sua teoria aqui a respeito disso, de que há um efeito de distorção na holófrase. Né? Então, alguma coisa é possível localizar, mas não se dá a nível dessa estrutura, já que a estrutura que a gente está falando é a estrutura do intervalo, né? Onde opera o nome do pai, a lei, né? A metáfora paterna com seus 4 elementos estão ali, né? Em operação, tá? É essa que é a estrutura. Então, essa pergunta, em sua forma formalizada, ou seja, com uma forma aplicável a todo caso,
Então, aplicado a todo caso, está falando do campo do intervalo, na medida em que seu texto se reduz ao que não se pode saber e está na base da função da pergunta, consiste em que sou eu nisso? Implicando duas questões, no caso, né, de como que o Lacan foi formulando na época. O sexo e a contingência em ser. Embora o texto formalizado tenha sido estabelecido por Lacan na teoria e na clínica de Freud, sua pertinência é corroborada. Freud afirmou que no inconsciente não há representação da diferença sexual nem da própria morte. Como não há representação, tais questões só podem se manifestar como pergunta. Tá bem? Então, esse ponto aqui que às vezes aparece, né, e passa um pouco batido, né, quando a gente vai lendo Lacan, que pergunta é essa? Né, essa é inefável, estúpida, a pergunta, né, que do outro a respeito de que sou eu nisso, né, sobre o sexo, a contingência do ser, sobre a morte, né, e que sem isso, né, não, isso é um fundamento da análise, mas que análise, né, dentro da delimitação do campo, do intervalo, tá certo? Então, aqui, dando continuidade, a gente vai para o item D, que é o símbolo da procriação e da morte, o pai e o falo. Então, aqui agora ele vai tentar trabalhar mais isso e vai destrinchar um pouco, inclusive, a ideia de pai e a ideia de falo, tá? Fazendo talvez uma importante distinção do que entendemos, né, como pai, no senso comum, né, e o que entendemos também como falo, tá? Então, sobre as modalidades da pergunta que sou eu nisso, Lacan afirma na mesma página da citação anterior. Isto é, a ele ser homem ou mulher, por um lado, e por outro, ao fato de que poderia não sê-lo, os dois conjugando seu mistério e enlaçando-o aos símbolos da procriação e da morte. Aqui na versão em espanhol foi utilizado o termo anudando-lo, tá? Aqui eu coloquei, por que que eu coloquei essa citação com essa nota? É porque eu peguei da versão da Zaha, tá? Então, na Zaha está enlaçando-o, tá? E o Alfredo utilizou anudando-lo, né? Que é enodando-lo, seria algo nesse sentido. Então, no sentido do capítulo, a função do enudamento dos elementos da estrutura foi levantada. E aqui a questão reaparece. Lacan afirma que as duas modalidades da pergunta estão enlaçadas através do símbolo da procriação e da morte, o que, à primeira vista, parece contradizer o afirmado por Freud sobre a não inscrição inconsciente da própria morte. Então, ele dá uma problematizada a respeito desse ponto, né? Por quê? Porque aqui, né, antes do item D, ele vai dizer que corrobora, né, a ideia essa vai corroborar o que Freud vai afirmar, que não há representação a respeito da diferença sexual, nem da própria morte. E aqui em seguida, o Lacan vai estar dizendo que a respeito, né, tanto da vida e da morte quanto da diferença sexual, então homem e mulher, por um lado, poderia não sê-lo, os dois conjugados seu mistério enlaçando ao símbolo da procriação e da morte. Ou seja, Lacan está afirmando que essas duas coisas que Freud afirma que não há representação no inconsciente, Lacan vai enlaçar essas duas coisas. Tá? Qual é o símbolo da procriação? A procriação para o sujeito humano falante não é igual à gestação. A gestação é própria da ordem animal. Então, tá, vamos fazendo algumas distinções a respeito disso. O que é essa procriação? E aqui que a gente vai ver articulação a respeito
né, sobre ser homem ou mulher, né, a diferenciação sexual e a morte. Né. A procriação, que em Lacan sempre tem uma íntima associação com a criação ex nihilo, ou seja, isso que é um termo da filosofia, uma criação do ou a partir do nada, não é a gestação biológica, né? Não tem nada a ver com isso, né? Mas requer a função do símbolo, especialmente o símbolo do pai. De que pai? Vamos ver. Em torno do pai como símbolo, a criação do sujeito é ordenada. Então, aqui, nesse ponto, a gente vai ver que, inclusive, algumas críticas feitas a respeito da utilização do termo pai, do significante pai, né, por um contexto de crítica social, feminismo, etc., a gente vai ver que a coisa é um pouco mais complicada, que simplesmente está se referindo ao pai do patriarcado, tá bem? Continuando aqui, porque também o símbolo da morte. Então, repare que falou do pai enquanto símbolo, né? E agora a respeito da morte enquanto símbolo. Porque a questão da procriação, né, da criação a partir do significante, especialmente do pai, sempre implica, mais ainda, requer a morte. Por quê? Então, calma, primeiro ponto. Está dizendo que, né, a respeito da procriação, né, e dizendo aqui, vamos retomar um pouquinho. Né? Então, aqui está falando do símbolo da procriação, né, da procriação do sujeito é diferente da questão, né, gestação, de estar, né, tá gerindo, né, uma criança, um bebê, tá? A procriação que para Lacan está relacionada, então esses são dois pontos importantes aqui, a procriação e a criação ex nihilo, tá? Então é nessa articulação que a teoria está tendo quanto base, né? E depois disso está falando assim, né? E que requer pensar a procriação na articulação ex nihilo requer também a função do símbolo do pai, tá? E aqui vai falar do símbolo da morte. Essa criação, ele está dizendo a respeito de que, olha, a morte também está articulada. Tá? Então, temos a criação, ex nihilo, temos o símbolo do pai e temos a morte, tá? E vai explicar por que, que a morte está articulada a isso. Né? E que morte que é essa, né? Que pai que é esse, que morte que é essa, que procriação que é essa. Né? A função do significante mata a coisa. Então, primeiro ponto. Que morte que é essa? Aqui que está morrendo aqui. Né? Então, primeiro estamos delimitando a função do significante. A função do significante mata a coisa em sua condição natural e introduz outra dimensão da morte, a chamada segunda morte, que é aquela que designa a desnaturalização do natural pelo efeito do simbólico. Então, você está dizendo que o significante mata a coisa, e está dizendo aqui que segunda morte é essa, porque há, né, uma desnaturalização do natural. Tá? Duas mortes. Né? B. Especialmente a função paterna requer a morte simbólica daquele que a porta. Então, ok, daí está articulando de novo a função paterna agora, né, com a morte. Né? Porque a função paterna requer a morte simbólica daquele que a porta, como é afirmado em relação ao pai morto na obra de Freud, conforme lido por Lacan. Então, agora a gente vai tentar entender que morte que é essa desse pai. Né? Porque não se trata, para Lacan, da morte do pai da ordem primitiva, né? Onde teria, né, o parricídio e depois, né, toda aquela fraria. Né? Então, no entanto, é importante esclarecer que o nome do pai, como conceito introduzido por Lacan, vem retificar o que poderia implicar
um conceito de pai morto na teoria psicanalítica. Pai morto na teoria psicanalítica de Freud, né? Embora Freud nunca tenha abordado diretamente o pai morto como conceito, essa articulação foi destacada precisamente por Lacan em sua leitura de Freud, especialmente na análise do sonho do pai morto e no caso do homem dos ratos. No entanto, não para identificá-lo com o nome do pai, mas sim para distingui-lo claramente no âmbito da oposição entre o mito de Édipo e a metáfora paterna, que não é nenhum mito. Então, nota 16, está no seminário 17, tá? E a próxima nota vai estar no seminário, acabei de ver, esqueci, subversão do sujeito, tá? Vai estar no escrito. Então, o pai morto é o pai sonhado, fantasioso, idealizado ou desejado pelo neurótico. Como tal, ele é o dono do seu próprio desejo. Aqui é importante, né? Então, olha o que ele está dizendo, né? Que pai que é esse, né? Então, ele está fazendo a distinção do nome do pai, né? Em relação que é e a metáfora paterna. Não é nenhum mito. E aqui ele vai passar para algo desse pai, desse mito, né? O pai morto, sonhado, né? Que pai é esse? É o pai fantasioso, idealizado, é o desejado, né? No mito do neurótico. E sendo esse pai morto, é o pai que pode, né? É dono, né? Do próprio desejo. E é equiparável ao psicanalista plenamente neutro. O nome do pai é um elemento significante da estrutura e não o produto de nenhuma manobra neurótica. Então aqui se faz a distinção. Né? Então o nome do pai, né, enquanto aquilo que faz operar a lei, né, opera, está escrita a lei ali, opera, né, enquanto resultante de uma estrutura, né, do intervalo. Então estão falando de outra coisa, né, a nível do simbólico, da estrutura, e estão falando aqui na distinção entre esse mito desse pai morto, né, o pai que é dono do próprio desejo, e que, sim, em uma análise, trabalhamos com isso, que é fundamental. Mas são coisas distintas, bastante distintas. Tanto o pai quanto a mãe recebem no ensinamento de Lacan diferentes funções, sendo elas imaginárias, simbólicas ou reais. Neste desenvolvimento, enfatiza-se a articulação do pai com o que lhe é específico, sua função simbólica na criação. Por quê? Por que que enfatiza? Porque lembra o que a gente está trabalhando aqui, pessoal. A gente está trabalhando a respeito da pergunta, né, sobre a existência, a inefável estudo da existência, como que isso se articula, né, a questão de ser homem ou mulher, né, de existir ou não existir, como que isso se articula também, se enlaça, né, está enlaçado essas duas questões a respeito do pai e com a morte. Tá? Então é nessa condição dessa delimitação a respeito do simbólico, dessa operação simbólica que a gente está trabalhando. Tá? Então, continuando aqui, o sujeito falante nasce em um mundo onde necessariamente existem sujeitos antes e simultaneamente a ele. Em relação ao surgimento de um sujeito, a criação responde à seguinte pergunta: de onde ou como surge o sujeito? O sujeito, embora nunca deixe de estar encarnado em um corpo, implica uma existência simbólica. É um objeto simbólico. Como tal, nasce a existência e, ao mesmo tempo, é assassinado por meio de todos os tu és que recebe. A articulação que, aproveitando
o genial da língua francesa, Lacan expressa mediante a relação com base na homofonia de. E aqui em português fica mais parecido do que o espanhol, né? Porque na segunda pessoa também falamos tu és, né? E então em francês se escreve tu é, né? Aqui, ó, só que não pronuncia o s, né? Então tu é, né? Que é tu és, né? Que em espanhol seria tu eres, tá? Então aqui a brincadeira para o espanhol fica um pouco mais difícil, né? Tu é, né? Assassinado. Então está dizendo assim, como que o Lacan vai falar a respeito, né, dessa condição, né, do tu és, nasce existência ao mesmo tempo que é assassinado, né, do tu és. Existência e morte devidas à ação da relação entre os significantes, que matam, assassinam, e dos outros sujeitos falantes que os nomeiam. E aí, como é que está indo, né? Porque é denso essa parte. Essa parte é densa, tem que lembrar, tem que tentar fazer um trabalho de quando ele está falando de sujeito, conseguir ao mesmo tempo articular o simbólico com o imaginário, né? Porque está falando assim, olha, tá, mas também encarna, né? Ou seja, alguém encarna esse lugar, mas aí ele volta para conseguir a sustentação teórica, ele volta a uma base simbólica, ou seja, da teoria dos significantes, para tentar trabalhar isso. Então, assim, vocês querem que eu avance, quer que eu volte um pouco? Como é que anda? Deixa eu ver a carinha de vocês. Thaís, assim, já estamos no tópico D. E aí, pessoal? Não é simples assim, porque é importante esse ponto para avançar, tá? Claro que ele vai estar o tempo todo retomando, porque a teoria do Lacan, principalmente trabalhada pelo Alfredo, ele faz essa ênfase muito grande à formalização simbólica da teoria dos significantes. Tanto é que ele vai voltar o tempo todo, inclusive nesse capítulo, ele vai introduzir o esquema R, mais para frente. Assim, isso aqui é um pouco difícil, tá? É pouco intuitivo, né? Mas se vocês quiserem, a gente vai continuar. Se ninguém tiver nada a falar, né, Paulo? Não? Beleza? Então vamos. Tá, agora não estou vendo mais o rosto de vocês. Então vamos dar continuidade. Então, essa existência puramente simbólica, e aqui, a gente tem né, algo que, poxa, é puramente simbólica, assim, uma ênfase, né, a respeito dessa existência. Né? Essa existência puramente simbólica do sujeito é a mesma que a do pai e é fundamentalmente associada a ele. Então, assim, que pai que o Alfredo está trabalhando? É o pai puramente simbólico. Tá? É o pai enquanto significante. É o pai nessa articulação com a teoria dos significantes. Tá? Sem o significante nome do pai, que essencialmente representa o lugar de onde é enunciado tu és, e daí volta, né? Daí agora fica legal, né? Porque em português a gente vai tu és, tu é, né? Do assassinato, né? Tudo que possui uma existência exclusivamente simbólica não se sustentará para o sujeito, senão de maneira muito provisória e transitória. Tá? Então aqui está dizendo, olha, que não comporta, né? Não tem como. É de uma condição, mas de uma condição muito específica. E qual é essa condição? Que todo sujeito nesse lugar, desse enunciado, né, ela é exclusivamente simbólica, não vai sustentar uma existência, a não ser nessa condição. Né? Ou seja, diança, né, da biance, né, disso de que mata a coisa, disso que tem uma segunda morte, que é desnaturalizar o que é natural. Tá? Então, assim,
E esse é o ponto, né? Que de maneira muito provisória e transitória. Em francês, o termo sujeito designa sujeito, submetido e súdito, mas também assunto, matéria, tema, aquilo a que algo se refere, sobre o que se fala, né? O que está sujeito à interpretação. Então, é desse sujeito que a gente está falando, né? E na articulação com o pai. Tá? Então, o próprio sujeito como tal é um assunto discursivo que existe, mas que para isso requer a função paterna. Tá? Então, a função paterna, repare, então a gente está vendo assim, algo que é fundamental aqui, que ele está chamando de uma, né, do fundamento simbólico aqui para esse sujeito. Tá? Então, nesse trabalho por existência, então vamos lá. Então temos aí, tem uma existência aqui, né? Ah, mas estamos trabalhando ontologia? Não, não, estamos trabalhando aqui a teoria dos significantes, bastante aqui, né? Então, nesse trabalho por existência, entende-se, para além do uso do técnico filosófico desse termo, tudo o que é ou existe para um determinado sujeito ou cultura, com base exclusiva nas articulações da linguagem, que só existe no simbólico e assim não pode deixar de ser sempre o outro de si mesmo. Então, o Alfredo aqui delimitou o que que ele tá, o que é existência, o que que ele está nomeando enquanto existência aqui nesse trabalho, tá? Então, assim, para além do técnico filosófico, ou seja, né, vamos, né, tem isso, claro, obviamente isso está no horizonte, né? Porque é isso que é o tempo todo que é perguntado sobre existência, né? Mas o que é importante, né, articulado, porque é sempre a respeito desse sujeito à cultura, né? Mas é na articulação com a linguagem, nessa condição com o simbólico, e que não pode deixar de ser sempre o outro de si mesmo. Isso aqui, vamos lá, conforme será visto mais tarde, as existências concebidas dessa maneira se articulam intimamente ao buraco. E 18. Então, por esses motivos, Lacan afirma que a teoria psicanalítica deve ser criacionista e não evolucionista, no sentido de que deve dar conta do que o sujeito deve ser criado como existente. Então, para Lacan, a função simbólica do pai, que ele denomina nome do pai, é ser o representante original da autoridade da lei. Tá? Então, aqui, ó, repare, né? Às vezes vou falando, mas a função simbólica do pai. Então, a gente está falando de que pai que é esse, qual que é a função desse pai, que ele vai denominar, então. Não é qualquer pai que a gente está trabalhando, não é que Lacan também não trabalha esse pai mítico, esse pai que é dono do próprio desejo, esse pai, né, que ele vai trabalhar com o sonho do pai morto, tá? Mas não, a gente está falando aqui que pai que a gente está trabalhando para tentar responder, né, a pergunta que nunca vai ter resposta, né, porque é impossível nesse sentido, né, porque ela sempre vai ser, o sujeito sempre é fora incluído, é a respeito desse nome do pai. Né, esse nome do pai, ao mesmo tempo que dá condições, é o que também faz com que seja impossível. Né? É ser o representante original da autoridade da lei. Que lei é essa? Né? Essa lei que é inscrita pelo nome do pai, né, que essa significação vai ser sempre fálica. Enquanto a mãe é concebida como o sujeito real que encarna o outro. Assim definidos, pai e mãe se relacionam intimamente, pois em cada caso se questiona como o pai implica um mais além da mãe na relação com o outro. E aqui temos o termo autoridade, tão profundamente articulado por Lacan em sua concepção do pai. Só um parênteses antes, não sei se vocês estão percebendo, ele está, tipo assim, dando toda a base para poder falar, daqui a pouco a gente vai trabalhar com isso.
Eu só estou explicando para vocês o que eu estou chamando de pai. O que eu estou chamando de nome do pai. Repare, a gente está, né? A gente está no capítulo 4 e ele ainda mais ou menos está dando as coordenadas, né? Então, o termo autoridade, tão profundamente articulado por Lacan em sua concepção do pai, e mais uma nota, isso aqui vai estar em observações. Aqui ele dá a base do que ele está chamando, né, essa enunciação aqui, ele está falando, olha, isso aqui vai estar na família, vai estar aqui em alguns textos que ele vai estar trabalhando, questão preliminar, observações a respeito do relatório de Daniel Lagarde, subversão dos sujeitos, seminário 5, capítulo tal, 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 e fala, você quiser saber onde é que está isso em Lacan, te dou alguns exemplos. Né? É tipo aqui ele tá fazendo o trabalho do Wanderson, que o Wanderson às vezes nos traz. Né? É, então, aqui, autoridade. Então, o termo autoridade é fundamental para conceber a função paterna fora da triangulação edípica. Em francês, autorité, além das acepções habituais, significa também o estado de uma pessoa ou coisa que se faz acreditar, que se faz crer. O pai é algo que se deve acreditar, pois, como afirma a antiga forma jurídica citada por Freud, a mãe é certíssima, mas pater sempre incertus é. Né? O pai é sempre incerto. Né? Além disso, essencialmente, é função do pai fazer acreditar no que existe. Então, aqui está dizendo, olha, tá, além de usar o termo e da concepção comum de autoridade, né, aquele que tem a autoridade, manda, etc., o que é importante estar colocado aqui é essa outra concepção, que é o pai aquele que faz acreditar, já que, né, a mãe é certa, o pai não. E aqui só para concluir, então, para uma melhor compreensão dessa articulação, é sempre necessário revisitar a tradição social e cultural do termo autoridade. Para isso, recorremos ao indo-europeu. O termo tem origem no latim, não sei como se pronuncia, auctor, que significa aumentador, produtor, criador, pai, avô, antepassado, fundador, enquanto autor, especialmente, era o autor de outras histórias. Então, aqui, supondo que, né, reparem que a concepção de autoridade de autor, né, tem a mesma origem, tá? Por sua vez, né, autor deriva de augeu, que significa fazer crescer, aumentar, amplificar, e do qual vem augur, o termo que encerrará esta investigação, etimologicamente, trazendo grande clareza ao problema de referência. Augur originalmente significava o crescimento atribuído pelos deuses a um empreendimento, e depois significou sacerdote, ou seja, aquele que dava os presságios favoráveis. Augure, né, significava os bons presságios, né, bons, né, né, bons, fala auguros e, né, enfim, às vezes os antigos até falavam isso em português também. Então, augur era um título oficial de sacerdote magistrado que, submetido à lei, pertencia a um corpo colegiado, articulava em si mesmo o religioso e o legal. Finalmente, é importante lembrar que auguro adquiriu o sentido de prever, de onde vem, por exemplo, inauguro. Assim, vemos que a função de autoridade, em sua origem, enodava o religioso e o legal e derivava do poder de pressagiar, né, de prever,
que o dito possuía. Então, né, entendendo do que se trata, toda essa articulação feita a respeito de autoridade, né, reparem todo o deslizamento que vai sendo, né, teórico, né, do nome do Pai, da lei, dessa inscrição, de autoridade, né, para a gente tentar entender melhor do que se trata. Tá? Vou grifar aqui para continuarmos na próxima semana. Então é isso para a apresentação. E parei. Então temos mais uns minutinhos para caso alguém queira falar. Estamos aí. Eu queria falar algumas coisas. Eu acho que a gente poderia fazer uma playlist para ir colocando os encontros, para ficar mais organizado para quem quiser voltar e rever. É uma coisa que eu estou querendo fazer em alguns momentos, porque tem hora que eu fico um pouco perdida, porque a complexidade assim, de alguns conceitos, algumas coisas, as construções que ele está fazendo. Então, também eu vou esperar quando você terminar a tradução para ler também, tudo mais. Até por isso eu não consigo formular nenhuma questão assim, porque eu né, ainda estou buscando entender. E eu acho que uma coisa que talvez seria interessante é sempre que talvez a gente terminasse um tópico, que a gente pudesse talvez pensar o que foi falado nesse tópico, assim, tipo uma linha de raciocínio assim, para ajudar a gente a iniciar o outro também, talvez com um pouco mais de entendimento assim, dele. Porque eu tenho feito isso em outro grupo do seminário, que sempre a gente acaba uma lição, a gente tenta discutir um pouco ela para não sei, para ajudar um pouco, assim, eu gostaria, assim, disso, não sei o que as pessoas acham, como é que tá, né, talvez tenha pessoas em lugares diferentes, assim, da teoria, mas eu acho que talvez ajude, assim. Sim, claro, acho bastante interessante a proposta. Se vocês puderem ajudar, né, por exemplo, fazer essa. A gente pode fazer essa playlist, inclusive daí, se vocês forem revendo as gravações e localizando, olha, capítulo tal, né, esse encontro tal, capítulo tal, tópico tal, eu ponho, vocês me mandam, eu ponho na descrição do vídeo, tá? Que daí fica mais fácil. Eu posso começar fazendo isso hoje, daí é mais fácil, porque eu sei que eu trabalhei basicamente de qual ponto a qual ponto, para não precisar ir voltar de todo, que já tem bastante. Mas se vocês puderem ajudar, é só me mandar, não é muita coisa, porque em geral, como tem que falar rápido, está acabando o tempo. Como a gravação é sempre pela tela, né? Vocês conseguem até acelerar e ver os tópicos. Então, eu vou fazer isso. E daí a gente sim, de fato, pode tentar pensar em algumas sínteses, né? Tentar fechar alguns fechamentos dos subtemas, subtópicos, né? De letras, não só de capítulos, né? Também acho que pode ajudar bastante. Obrigado. Anderson, diga, temos pouco tempo. Eu ia só comentar, assim, se a gente não conseguir compreender essa parte aí, os próximos capítulos para com o Alfredo vai ficar quase impossível, assim, sabe? Porque os próximos capítulos estão em cima dessa base, né? Que ele trouxe muito bem, assim, assina embaixo tudo que ele disse. A gente encontra isso tudo no Lacan lá também e tal. Mas, assim, é difícil, a gente vê uma covariância de muitos conceitos, mas a gente tem que ir com muita calma, sabe? Nessa parte, assim, parando, o que que é esse conceito, mesmo que ele explica, mas o que que é esse conceito, né? Se todo mundo tá familiar com esses conceitos e tal, né? Por todas as variações que tem, certo, desses conceitos. Eu ia comentar mais coisas, mas pelo tempo eu deixo para a próxima, assim, pra gente encerrar. Aham, não. Mas a ideia da Thaís é muito boa mesmo, assim, muito boa. Acho que tem que ir com calma, né? Sim, Fazer esse sim. bagareado. Não, eu acho que a ideia é ótima, assim, né? Mas daí eu vou precisar de ajuda para, porque é muita, assim, como eu me ocupo muito com a tradução, né? Se vocês puderem, né? E às vezes a gente pode ter momentos de conclusões, né?
por tópicos, tá? Acho que talvez seja interessante isso, realmente bastante interessante, no sentido didático mesmo, tá? E se caso vocês... A gente vai se ajudando, a gente vai se ajudando. E se caso vocês também, lendo capítulos anteriores, partes anteriores, quiserem trazer de volta, a gente volta, não tem problema. Tá? Falar, olha, capítulo tal, aquele trecho tal, tá? Vamos voltar, que eu queria entender melhor essa parte, porque parece que está falando... Mas daí é à disposição de vocês para estar lendo e estudando também, né? Para trazer isso. Tá bem? Mas eu estou à disposição para isso, sim. Eu acho bastante interessante. Tá certo? E para o pessoal ir fazendo mesmo essas perguntas durante um encontro mesmo, né? Sem vergonha, sem nada assim. Eu acho que ajuda mesmo. Senão vai dando a entender como se todo mundo tá sabendo da coisa, né, MC? Aí você vai seguindo, né? Sim. Ó, porque assim, é difícil, mas o Alfredo tá pegando na mão, sabe? No final das contas. Ele tá pegando na mão e tá levando. Porque para você pegar isso assim na raça, lendo Lacan, é muito difícil. Porque são muitos conceitos que estão espalhados pela toda a obra do Lacan. Então ele está tipo assim, vamos lá, fundamento tipo A, B, C, D, D, agora vamos tentar ler isso aqui. Tá? Então ele está assim, é difícil, mas é o mais fácil que é possível, assim, né? Ou o menos difícil possível. É bem complicado não sendo dessa maneira, porque ele é muito didático, o Alfredo. Tá? Pessoal, é isso. Então, tá, obrigado pela participação, foi um prazer estar aqui com vocês. Boa quinta. Tá certo? E até semana que vem. Tchau, tchau.